Olá pessoal, então hoje a gente vai terminar de falar sobre a ideia de a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas. Na última aula nós falamos sobre a lei de Lavoisier, né? Agora a gente vai falar que é a conservação das massas. E agora a gente vai falar sobre a lei de Proust, que complementa a lei de Lavoisier. As duas leis vai dar a ideia de montagem de equação química e de cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Ó, eu vou seguir o mesmo experimento que eu coloquei na última aula de Lavoisier, eu vou usar também para o Proust. O Proust, continuando o experimento, a gente tinha falado, né, o Lavoisier tinha falado que somando a massa de 32 gramas de enxofre com 32 gramas de oxigênio, daria 64 gramas. E num sistema aberto, a massa seria menor. Por quê? Porque formou um gás e o gás some, desaparece, tá? Enquanto que, reagindo 48 gramas de magnésio com 32 gramas de oxigênio, formaria 80 gramas. Mas, se tivesse o sistema aberto, a massa seria maior, porque o oxigênio seria consumido e o produto final ia ter uma massa maior. Aqui no caso ao contrário, porque o produto final, a massa é menor, porque formou um gás. Então, ele teve que fazer no sistema fechado e viu que as massas se conservavam. Se eu tenho 64 gramas antes, eu vou ter 64 gramas depois. Se eu tenho 80 gramas antes, eu vou ter 80 depois. Agora, o que o Proust fez, né? O Proust fez o mesmo experimento, só que ele foi alterando as massas. Então ele pegou lá no experimento 2, ele falou assim, se eu reduzir pela metade esses 32 gramas de enxofre, né? Então, será que se eu reduzir pela metade o de oxigênio, vai dar uma massa de 32 gramas, né? Então ele fez aí o experimento no caso de Lavoisier, né? 16 mais 16 tem que dar 32. Mas também, ó, 64 é o dobro de 32. 32 é o dobro de 16, 32 é o dobro de 16. Então ele percebeu assim, se eu colocasse uma metade dessa massa, eu teria que colocar metade dessa massa. E aí o resultado vai dar metade dessa massa. Então isso é uma proporção. Pensa nisso como se fosse fazer uma receita de bolo, né? Ou fazer um carro. Por exemplo, um carro precisa de 4 rodas. Mas se eu fizer 2 carros, eu vou precisar de quantas rodas? Vou precisar de 8 rodas, né? Então, é uma proporção, então é uma ideia de Proust. Essa ideia matemática é uma ideia de proporção, no caso é uma razão, né? É uma relação diretamente proporcional. Se eu diminuir a massa na metade, eu vou diminuir também aqui a massa na metade e vai dar como produto metade. Ah, professor, então ele fez um terceiro experimento para se convencer, no sistema fechado, tudo bem? Senão a matéria não se conserva. Ele usou a ideia de Lavoisier, no sistema fechado, ok? Então, aqui se eu tiver 8 gramas, então vai ter 8 gramas de oxigênio, formando quanto? 16 gramas de óxido de enxofre. Olha lá, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 32, 64. Tá? Então, isso é uma ideia que a gente fala a ideia de Proust, é a lei das proporções fixas. Por quê? Se você pegar aqui, ó, vamos supor, vou pegar o experimento 1 e o 2, ó. Se eu fizer 32 dividido por 16, é igual a 32 dividido por 16 do oxigênio, né? Que é igual a 64 dividido por 32. Ó. Essa fração é igual a essa, que é igual a essa. Ó. Aqui é a massa do enxofre, aqui é a massa do oxigênio e aqui é a massa do dióxido de enxofre. Tudo bem? Ou também se eu fizer experimento 2 com experimento 3, também 16, né? 16 está para 8, assim como 16 também está para 8, e assim como 32 está para 16. Essas divisões são iguais. Por quê? 32 dividido por 16 dá 2, 16 dividido por 8 também dá 2. Então, isso é a proporção fixa. Tudo bem? Entenderam? Agora ele fez o mesmo experimento, só que agora no caso, quando forma uma massa, né, que fica no final maior no sistema aberto, mas ele lógico que depois do sistema fechado, para confirmar essa ideia que ele fez do enxofre, ele vai fazer do magnésio também, só que o resultado, né, como é uma substância sólida no sistema aberto, daria uma massa maior, e aqui daria uma massa menor porque formou um gás, tá bom? Mas ele vai fazer no sistema fechado. Então, por exemplo, se ele aumentar, por exemplo, a massa do magnésio 48, eu vou aumentar em 10 vezes, né? Então 10 vezes. Então aqui vai ter que aumentar 10 vezes de oxigênio, então vai para 320, tá? E aqui então a massa vai aumentar 10 vezes também, vai para 800 gramas. Se você somar a lei de Lavoisier, 480 mais 320 vai dar 800 gramas. 48 mais 32, que era o experimento de Lavoisier, dá 80 gramas. Mas a proporção seguiu a mesma coisa que do experimento do enxofre.
né? Se ele pegar, por exemplo, agora eu vou reduzir pela metade, agora eu vou pegar o 48 e colocar 24. Então aqui vai ser quanto? 32, vai ser 16, né? E aqui metade de 80 vai ser quanto? 40, tá? Mas existe uma proporção, né? Se você pegar aqui, por exemplo, entre o experimento 1 e o 2, né? 48 está para 480, assim como 32 está para 320, assim como 80 está para 800. Essa fração aqui, se você simplificar, né, todas elas, vai dar quanto? 1/10. Ou seja, a massa de baixo é 10 vezes maior que a de cima. Tudo bem, pessoal? E aqui é o contrário, ó, de 48 para 24 é metade, 48 para 32 para 16 é metade, de 80 para 40 é metade. Então, ainda segue a proporção. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Chegamos que se tem lá 3 elementos, né, a gente tem lá a massa M1, está para a massa M1', que é uma nova massa, né, da mesma substância, que é igual a massa M2, está para a massa M2', né, e a massa M3 está para a massa M3', né. Então, aqui no caso a gente colocou o exemplo de 3 substâncias, né, 2 substâncias simples, né, reagindo formando uma substância composta, que é a ideia de Dalton, que a gente vai falar depois. Aqui tem 2 substâncias simples formando também uma substância composta. Mas, nessa época, os experimentos eram bem rudimentares. Por quê? Porque no caso, o Proust, ele fez experimento com o próprio, aqui no caso, ele usou aqui ele fez o experimento usando sal de cozinha, né? Ele pegou o sal de cozinha é feito de NaCl. Aí ele encontrou assim, ele pegou 100 gramas desse sal, né? E queria saber, né, qual é a proporção que eu tenho de sódio, que é o Na, né, que é o metal, e qual é a proporção que eu tenho de cloro. Aí ele chegou à conclusão que a proporção de sódio era 39,3 gramas, tá? E a proporção de cloro vai ser 60,7 gramas. 60,7 gramas. 60,7 gramas. Né? Então, se você somar esses dois, né, somando pela lei de Lavoisier, né, vai dar quanto? 100 gramas, certo? Então ele fez com várias amostras de NaCl, né? Se você somar vai dar 100 gramas. Então eu tinha sempre essa proporção. Eu tinha a proporção de 39,3 gramas de sódio e de cloro. E ele pegou várias amostras de sais de cozinha, né? Para ter a teoria dele completa, o Proust, no caso, né? E a proporção então ficaria quanto? Ficaria 39 está para 67,7. 60,7, né? 39,3 está para 60,7. Mas teve um outro cientista, né? Esse cientista era chamado Berthollet, né? Que eles ficaram numa briga histórica por 15 anos discutindo que o Proust estava errado. Por quê? Porque ele fez o mesmo experimento, o Berthollet, e viu que não dava essa proporção de 39,3 para 60,7, né? Mas, e ele era também muito famoso, então o pessoal estava começando a acreditar nele. Ficaram 15 anos nessa briga, né? Quem estava certo, se era Proust ou Berthollet, né? E no caso, o Proust estava certo. Por quê? Porque quando ele fez esse experimento, ele pegou uma amostra pura. Então, para fazer esse experimento, para ser a ideia certa de Proust, é quando as substâncias são puras, ou seja, eu vou pegar enxofre puro, vou reagir com oxigênio puro para formar o dióxido de enxofre. Eu vou pegar magnésio puro, vou reagir com oxigênio puro e vai formar isso. Agora, o que é puro, professor? Puro que não tem outra substância atrapalhando, entendeu? Não tenha na sua amostra. Por exemplo, a gasolina que você põe, a fórmula da gasolina é C8H18. Mas se você colocar outra substância, ela já não é mais pura. Se ela tiver água, tiver solvente, tiver porcaria, asfalto, adulterado, ela já não é mais pura. Então o rendimento dela não vai ser eficiente, ou seja, o poder calorífico dela de produção de energia não vai ser tão grande, porque ela tem substâncias impuras, que causam impureza e menor desempenho e rendimento do motor. Tudo bem? Então, quem ganhou a briga foi quem no final? Foi o Proust, porque ele disse que a amostra tem que ser uma amostra pura. E ele, quando ele fez esse experimento, o NaCl, ele pegou vários experimentos, fez com 1000 gramas, e viu que a proporção sempre era assim, no caso, 39,3 por 60,7, ou seja, 39%, né? 39,3% de sódio para 60,7% de
cloro numa amostra de 100 gramas, tudo bem? Mas se ele fizesse, por exemplo, uma amostra de 1000 gramas, seria 393 de sódio e 607 de cloro, e assim por diante, entendeu? Então a proporção sempre era essa porcentagem que é fixa. Então essa ideia de fixo, né, proporção fixa, tem a ver com substâncias puras. Substâncias puras. O que são substâncias puras? É aquela substância que é formada por, no caso aqui tem dois átomos, né? O NaCl é uma substância composta no caso, né? Mas não tem outra substância misturada, sei lá, tem aqui ácido sulfúrico, H2SO4. Se já tiver isso, ou tiver ferro no sódio, já não é mais puro, porque tem outra substância, então a gente vai chamar isso de mistura. E quando é uma mistura, essa lei de Proust não vale. Tudo bem? Então era isso que eu tomar cuidado com isso, porque muitos livros não falam isso no livro de química, e eu estou falando agora porque é muito importante para vocês entenderem o conceito de lei de Proust. Tudo bem? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão e comentário, se inscreva no nosso canal e dê um joinha lá, dê um gostei, tá bom? Então tenham bons estudos e até mais e tchau!